A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, Pastor Carlos Pereira aqui estamos aqui para mais uma das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Desta vez, nós estamos na lição de número 7. Lição de número 7, as naturezas humana e divina de Jesus, tá? Eu aqui, Pastor Carlos Pereira, estou aqui para mais uma aula junto com você, em que nós estaremos aprendendo mais da palavra de Deus e estudando sobre essa importante lição que trata, evidentemente, em defesa da fé cristã. Nosso pastor Ezequias Soares, pastor presidente das Assembleias de Deus ali na cidade de Jundiaí, em São Paulo, né? Tive a oportunidade de estar ali congregando com ele durante 6 meses e posso afirmar aos irmãos, é um homem muito bem preparado para falar sobre esses assuntos e mais outros assuntos ainda, para a glória de Deus. Meus amados irmãos, você que está chegando agora, você que está assistindo pela primeira vez o nosso vídeo, ok? Aqui no nosso canal, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, apertasse o sininho aí das notificações para que cada vez que a gente produza aqui um vídeo, produza uma aula, você esteja antenado, você esteja informado, você esteja inserido também nesse processo maravilhoso. E aos irmãos que já são inscritos, eu quero pedir, pastor, como é que eu faço para contribuir com esse canal? Muito simples, meus amados irmãos. Clica aí no gostei, compartilha o vídeo, ok? Porque a gente pede para clicar aí no gostei e também deixar o like, compartilhar. Porque cada vez que você compartilha esse vídeo, ou cada vez que você clica aí no like, que é de graça, no gostei também, tá? O algoritmo do YouTube, ele vai sugerindo para pessoas evangélicas também. Nosso objetivo, nosso público aqui nesse momento é atingir também os não evangélicos, porque a Escola Dominical também ensina enquanto evangeliza, ou evangeliza enquanto ensina, né? A Ordem dos Tratores não vai alterar aqui a informação, mas vale muito a pena você fazer isso, que você está também contribuindo com o nosso canal, ok? Então vamos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa introdução, a presente lição, aborda a perspectiva da experiência humana da pessoa de Jesus Cristo. Nosso Senhor teve uma vida social em que ele interagia com pessoas de toda sorte, iniciando em Jerusalém, chegando em Nazaré, em Nazaré e chegando a Jerusalém. Além da vida social, Nosso Senhor tinha uma vida religiosa, pois ele era judeu. Com isso, muitas das características humanas podem ser atestadas nas histórias de Jesus, conforme reveladas na Bíblia, ok? Essa é a nossa introdução. Esse é o momento também, você que é professor da Escola Dominical, de fazer a conexão com o seu aluno e também a forma de nós aqui estarmos fazendo, né, a introdução do assunto que nós, ora, estaremos estudando. Mais uma vez, nosso pastor Ezequias Soares recorre a exatamente aqueles movimentos, né, do primeiro século, né? Isso envolve em cristologia aqui. O pastor Ezequias Soares, ele utiliza também história da igreja. São duas matérias. Por quê? Porque ele recorre à história da igreja. Ele recorre aos movimentos, né? Vamos dizer assim, heréticos na época do primeiro século. Veja que a igreja cristã no primeiro século, irmãos, isso compreende, amados, aí considerando o fato que Jesus morreu aos 33 anos, o primeiro século vai do ano 1 ao ano 100. Então, no primeiro século, logo no início da igreja, haviam muitas interpretações bíblicas, frutos de uma visão distorcida do texto bíblico, né? Eles iam tendo as suas interpretações e aí havia os conselhos. Você vai ter um outro conselho, diferente do conselho da semana passada, da lição passada que nós mencionamos, o conselho de Nicéia. Agora nós teremos um outro conselho, ok? Esse outro conselho também foi para estar trabalhando as questões, né, das heresias na igreja no primeiro século, no segundo século e no terceiro século, ok? Então vamos lá para a nossa lição, lembrando a você também que nós temos na descrição deste vídeo, você vai ter evidentemente aí
o que nós chamamos, né, do nosso querido, nossa aula, essa videoaula em PowerPoint, ou seja, esse material da aula, né, ele é editável, ok? Ele é editável. Você pode baixar no seu celular, você pode baixar também no seu computador, fazer as alterações que você quiser e aí dar a sua aula, acrescentando as suas observações. É muito importante que você faça isso, ok? Então vamos lá para a nossa aula. Vamos então para o nosso material de estudo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E como é bom estarmos na Escola Bíblica Dominical, como é maravilhoso, amados irmãos, estudarmos mais sobre a Escola Bíblica Dominical. Vamos então para a nossa lição, as naturezas humanas e divina de Jesus. Aí nós temos, né, em defesa da fé, como de costume, estamos, portanto, na lição de número 7, as naturezas humanas e divinas de Jesus, né? E vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Romanos, capítulo 1, verso de 1 a 4, né? E Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Romanos, capítulo 1, versos de 1 a 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Aleluia! Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! O nosso texto áureo está em Romanos capítulo 9, verso 5, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Nossa verdade prática diz assim: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Quais são, portanto, os 3 objetivos da nossa lição? Número 1, apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo, portanto, Jesus é incomparável, não existe ninguém que tenha uma dupla natureza nas suas totalidades, 100% homem, 100% Deus. Segundo, mostrar as heresias contra esse ensino, que é o nestorianismo e o monofisismo, ok? Terceiro, identificar o perigo dessas heresias hoje, ok? Vamos lá. O nosso tópico da lição, como de costume, né, seguindo sempre uma regra, está dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico é o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. O segundo tópico é as heresias contra o ensinamento da dupla natureza de Jesus, né? E o terceiro e último tópico, o perigo dessas heresias na atualidade. Aqui nos nossos subtópicos, nós temos que falar sobre isso, né? O ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Número 1, descendente de Davi segundo a carne. Número 2, declarado filho de Deus em poder. Número 3, o antigo hino cristológico. No segundo tópico, nós temos 4 subdivisões, ok?
as heresias contra o ensino bíblico da dupla nacionalidade de Jesus, da dupla natureza de Jesus, melhor dizendo. O primeiro, quem foi Nestório? Número 2, o nestorianismo. Número 3, o monofisismo, ok? Monofisismo. Eu fico pensando, aquelas igrejas e os irmãos que a Assembleia de Deus, graças a Deus, é a maior igreja evangélica no nosso país, né, que alcança de norte a sul, de leste a oeste, e às vezes os irmãos, né, das cidades, né, que não tem tanto desenvolvimento assim para conhecer e tratar sobre esses temas, né? E como é importante, dentro desse contexto, né, da escola bíblica dominical, e tratando especificamente desse assunto, a importância de vocês terem um curso teológico para analisar esses aspectos, que são muito importantes. Somente a história da igreja, a matéria história da igreja, que eu diria que é a matéria que trata exatamente da história da igreja do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, até os nossos dias, né? Então, o foco também é exatamente nessas heresias do primeiro século, do segundo século e do terceiro século. Vamos nos concentrar, né? Vamos acabar nos concentrando dentro dessa história, né, da igreja, que precisa ser, evidentemente, relembrada para que nós não cometamos os erros na atualidade. O quarto e último subtópico, o concílio de Calcedônia. Calcedônia, ok? No terceiro e último tópico, o perigo dessas heresias na atualidade. Nós temos, número 1, os monofisistas, ok? O número 2, o quenoticismo. E número 3, a mariolatria, que é a adoração a Maria. Vamos para a nossa introdução. Uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, no ano 325 d.C., a Trindade em Constantinopla, em 381 d.C., surgem novas especulações teológicas em torno da natureza de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, 451. Hoje, a Calcedônia é um bairro de Istambul, da Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. O ensino bíblico da dupla nacionalidade de Jesus. Da dupla nacionalidade. Eu estou com a cabeça de nacionalidade, acredito seja porque essa questão que estamos acompanhando, né, dos brasileiros deportados e em massa que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas voltemos. O ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Bom, é preciso que nós deixemos bem claro que Jesus é descendente de Davi segundo a carne. Então, é preciso que nós deixemos bem claro e importante também deixar bem frisado isso, o que está em Romanos capítulo 1, verso 3. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Pronto, Jesus, aqui, Romanos 1, 3, está dizendo que Jesus nasceu segundo a carne. E se você observar bem aí, você tem o que nós chamamos da genealogia de Jesus aí, segundo a carne, ok? Observe que vem aí José, Jacó, de baixo, né? De baixo para cima. Jacó, Matã, Eleazar, Eliúde, Roboão, né? Judá do sul, Salomão, descendentes antepassados de José, e aí você tem Natã, depois Janal, aqui do lado de Maria. Você tem Levi, Matã, Reel, Reli e Maria, mãe biológica de Jesus. José, esposo de Maria, mãe de Jesus, pai adotivo de Jesus. Então, se você observar, você tem as linhagens, né? Os descendentes dos antepassados de Maria e os descendentes dos antepassados de José. Ou seja, então, quando diz que ele é descendente de Davi, por causa de José, tá bom? Que ele é o filho, nasceu de uma mulher, aí você tem a descendência de Maria. Jesus veio de uma família humana, de carne e osso, que vivia entre o povo de Israel. Isso é claro.
José não era um mito, José era uma pessoa e Maria também era uma pessoa. Ele está aqui usando uma hipérbole para afirmar que Jesus era da descendência de Davi segundo a carne. A linhagem de Jesus está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. São duas, genealogias de Jesus. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Isso está em Mateus capítulo 1, verso 20 e Lucas 1, 35. Aí está o elo humano-divino, onde as duas naturezas do Senhor Jesus são encontradas. Um elo humano e divino. Declarado, agora Romanos capítulo 1, verso 4, veja o que diz. Declarado o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus Cristo nosso Senhor reforça a divindade de Jesus. Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus, nome humano. Cristo, nome divino. Cristo é o ungido de Deus. Jesus é o nome humano de Cristo. Declarado Filho de Deus em poder. O apóstolo Paulo descreve que Jesus é um judeu, descendente de Israel, e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente. Olha o que diz Romanos capítulo 9, verso 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. E veja que Deus bendito está em letra maiúscula. Agora, no terceiro tópico, o antigo hino cristológico. Filipenses capítulo 2, versos 5 e 6 está dizendo que, embora Jesus sendo Deus, não usou as prerrogativas, que são os privilégios da divindade durante o seu ministério terreno. E mesmo que fizesse uso delas, não seria considerado isso uma usurpação, uma ilegitimidade, porque ele também era Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele é 100% Deus. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. Sendo em forma de Deus, indica essência imutável. Portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Jesus continuou sendo Deus. João capítulo 1, versículos 1 e 14, está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, mas enfatiza também o aspecto humano em João capítulo 1, versos 7 e 8. Aí quando você vai para João 1, 7 e 8, eu vou aqui abrir na minha Bíblia, olha o que diz João 1, 7 e 8. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. E aqui João, ele está fazendo menção de João, o evangelista. O apóstolo João está sendo claro no ensino das naturezas humanas e divina em uma só pessoa. A síntese do nosso primeiro tópico, nós temos o Senhor Jesus é declarado da descendência de Davi, segundo a carne, e, portanto, Filho de Deus em poder. Agora, vamos entrar no segundo tópico, que mexe um pouco aí, que a gente vai ter que recorrer a um pouco de história da igreja, tá? História da igreja aí do quarto século. Eu falei no início do vídeo que nós estamos tratando, de um modo geral, das heresias do primeiro século, do segundo século, do terceiro século e agora do quarto século. Corrigindo a minha primeira fala, ok? Porque, analisando aqui as datas, nós estaremos falando de uma heresia do quarto século, ok? Vamos lá. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Quem foi Nestório? Nestório foi um bispo de Constantinopla. Ele viveu dos anos 428, tá? Ou seja, durante esse período de 428 até o ano 431, ele foi bispo de Constantinopla, ok? Ele discordava do título dado a Maria, mãe de Deus, defendido por Cirilo, tá? Cirilo, que viveu aí de 376 a 444 depois de Cristo.
Ele sugeriu mãe de Jesus. Mãe de Jesus humano e não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. Tá? Veja, a primeira questão de Nestório era exatamente sobre o título que foi dado a Maria, mãe de Jesus. Ele não chamava Maria de mãe de Deus. Né? Por quê? Porque ele não considerava que Jesus era eterno. Né? Esse era um dos problemas do Nestório. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo Mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Bom, então vamos lá. Na semana passada, na aula anterior, nós falamos sobre o arianismo, ok? Fizemos menção nas duas lições anteriores sobre o arianismo. O arianismo, como na lição anterior que você estudou, que você participou, e se você não participou, você vai ficar sabendo agora, ele defendia que Jesus não era Deus, ok? Jesus era um Deus menor. E daí então, veja o que é a evolução da heresia. Isso aqui, Nestório, já é uma evolução da heresia de Ário, do presbítero Ário. Ok? Veja, um abismo chamou outro abismo. Na questão de seitas e heresias, amados irmãos, é importante que nós frisemos isso, porque esse é um assunto importante. Veja, uma heresia, ela chama outra heresia. Eu vou até trazer aqui para mim, vou trazer aqui a imagem para mim, porque uma heresia, ela chama outra heresia. Ok? Então é importante que nós observemos isso. Uma heresia chama outra heresia. Um abismo chama outro abismo. Então, a pessoa que tem ideias heréticas é como se ele estivesse chamando outras heresias. Um abismo chama outro abismo. É o que a Bíblia Sagrada diz. Então é preciso que nós estejamos claros e entendidos acerca desse assunto, porque o nestorianismo ele é uma evolução, ou seja, é uma consequência também do arianismo, do presbítero Ário lá, que defendeu a ideia que Jesus era um Deus menor. E nós aqui defendemos claramente o que a Bíblia nos ensina, que Jesus, ele é 100% Deus e ele é 100% homem também. Aqui na Terra, ele tinha as duas naturezas, porque coisas que Jesus fez que somente Deus poderia fazer. E Jesus agiu também em alguns momentos como homem. Normal. Ele sente sede, ele se cansa, ele morre, porque somente um homem pode morrer. Ali na forma humana ele morre. Entendeu? Então isso tudo é muito importante que nós estejamos alicerçados no ensinamento da palavra. E eu volto a dizer aos amados irmãos, é muito importante que nós mantenhamos, né, o nosso credo. É muito importante que nós mantenhamos a nossa confissão de fé, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Olhe a gravidade disso. Isso é um arianismo, ok? Isso é um arianismo. Mas um arianismo agora mais complexo, que trata diretamente das naturezas de Cristo. Tá? A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne, Gênesis 2:4. Ou seja, o Nestório, ele pegava alguns textos, né, e aí forçando uma barra de Gênesis capítulo 2, verso 4, que marido e mulher eram uma só carne. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso, em 431. Nesse concílio, né, e aí você tem uma imagem que representa, evidentemente, uma ideia de como eram aqueles concílios, né? Havia os bispos ali, e ele tinha, né, os maiorais ali, portanto, e os demais que participavam, né, dessas discussões, e ali ele foi condenado, o Nestório foi condenado
por esse concílio, que o declarou herege e o imperador o exilou. Tá? Outra coisa que é preciso também observar, nesse período, né, no período da história da igreja, a gente precisa também deixar claro isso, porque é importante, né, que os alunos estejam cientes. Os imperadores participavam efetivamente, né? Havia uma relação muito forte entre a igreja e a política. Era muito forte, muito, demais até. O termo monofisismo vem de duas palavras gregas, monos, único, e phys, ou plifs, né, natureza. Se estiver errado aí, algum professor de grego me corrija depois. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. O que era o monofisismo? Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. Eu fui pesquisar essa palavra, né? Muito técnica, né? Um pouco usada, não usual, né? O sentido de amalgamar não é o de unir, mas se trata, não é de unir, mas se trata de união, mas mistura, não se trata necessariamente de união, mas de uma mistura, de uma fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Então Jesus era híbrido. Gente, é impressionante essas interpretações, mas a gente precisa estudar. O Eutico afirmou que o bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que o bronze nem é cobre nem estanho. Assim, as naturezas de Cristo não são divinas e nem humanas. Ele também usava o outro argumento que a cor verde, sabemos que é uma mistura da cor azul com amarelo, de modo que a cor verde nem é azul e nem amarelo. Assim, as naturezas de Cristo não são divinas e nem humanas. Só que aí é o seguinte, essa doutrina, que é a doutrina do monofisismo, essa doutrina foi condenada no concílio de Calcedônia em 425, em 451, perdão, em 451, né? Em Calcedônia, tá? Muito interessante isso aqui. Temos que recorrer mais uma vez à história. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Isso está em Romanos capítulo 9, verso 5. E Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 11. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. Veja bem, no concílio de Calcedônia foi-se formulado, tá, de forma teológica as duas naturezas, da seguinte forma: as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, e nem de homem em Deus. Não. É existindo em Cristo, em Jesus, as duas naturezas. 100%. A dificuldade, às vezes, e aí eu vejo uma forçação de barra nessas filosofias aí que nós estamos estudando, né, nessas heresias, né, é que eles tentam trazer a compreensão da pessoa de Jesus para o lado humano. Irmãos, não é possível. Não há nenhuma comparação, não tem como comparar a pessoa de Jesus a nenhum ser humano. Não tem como comparar. Isso é uma coisa que não vai dar certo. Não se pode. Ele é divino, não se pode definir o divino. Como vai se definir o Deus que é indecifrável pelo seu poder? Ele habita em uma luz inacessível.
Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós somos humanos e limitados. Ele não, ele é ilimitado, ele é poderoso, ele é incomparável, ele é o Cristo. Aleluia. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Isso está em Isaías capítulo 9, verso 5, João capítulo 10, os versos 30 a 37. Nesse concílio, né, de Calcedônia, foi muito bem explicitada isso, foi bem discutida, vamos assim dizer, e concretizada. Tá? A síntese do segundo tópico é: o nestorianismo e o monofisismo são duas heresias contrárias ao ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. E evidentemente, né, nós estamos aqui debatendo e também expondo, né, esse importante assunto. Agora, o perigo dessas heresias na atualidade. Estamos então no nosso terceiro tópico. Os monofisistas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação. E agora nós vamos ver quais foram essas reações. Jacó Barra-Deus, que está aí datado de 500 a 578 depois de Cristo, e os seus seguidores rejeitaram a decisão do concílio de Calcedônia. Veja, agora você vai estar tendo mais uma, né, sequência vinda das heresias iniciais. Esse Jacó Barra-Deus, ele rejeitou a decisão do concílio de Calcedônia. Hoje, eles são as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. O próprio nome jacobitas são aqueles que defenderam a mesma ideia desse cidadão Jacó Barra-Deus, ok? As igrejas ortodoxas são igrejas, né, que se dividiram da igreja católica. Eu fui pesquisar um pouco. A cóptica seria os cristãos do Egito, vamos dizer assim, que chegou a ter aí aproximadamente entre 15 a 20% da população egípcia eram chamados de igreja cóptica, ok? Armênia de Armênia, né? Abissínia, nós fizemos uma pesquisa rápida sobre Abissínia, né? Para a gente entender um pouco melhor, né? Vale a pena, irmãos, essa pesquisa, porque quando você estuda, né, a história da igreja, você precisa recorrer a alguns termos utilizados, né? E eu vou colocar aqui no Google, e aí eu utilizo sempre, né, pesquisas voltadas ao Google, porque a gente consegue descobrir algumas informações. Abissínia é o nome antigo para a região que corresponde à Etiópia e à parte da Eritreia. O termo é derivado do árabe, né, que vem do grupo étnico. Abissínia, porque aí está relacionado, né, a essas igrejas, essas regiões. Aqui, quando você está falando, né, sobre essas igrejas, está falando também de regiões, viu, amados irmãos? É muito importante aqui que quando o pastor Ezequiel Soares ele fala sobre igrejas ortodoxas, ele está se referindo a regiões dessas igrejas. Quando você coloca lá para pesquisar sobre as igrejas ortodoxas, você vai ver, são as igrejas, né, principais igrejas cristãs com uma história de cerca de 2 milhões de anos, tá? Ou 2.000 anos, perdão. A palavra ortodoxa vem do grego, são ortos, que significa reto, e doxa, que significa fé. A igreja ortodoxa, ela considera-se, né, a verdadeira igreja instituída por Jesus Cristo. A igreja ortodoxa tem uma liturgia forte, caracterizada pelo canto capela, ou seja, música vocal sem instrumento musical. Os ícones são representações sagradas de Cristo, da Virgem Maria, dos santos e dos eventos bíblicos. As igrejas ortodoxas no Brasil são a igreja russa, a igreja ortodoxa de Antioquia, a igreja ortodoxa autocefala polonesa, Sérvia, né, Constantinopla, ou seja, como se ele está fazendo referência
Quando você vê o pastor Ezequiel Soares fazendo referências a essas igrejas, ele está fazendo referências a essas regiões. Por isso aí, Copta, eu fui pesquisar Copta porque achei interessante esse nome, né? Nunca tinha ouvido falar assim, mas são referentes às igrejas do Egito, tá? Então voltemos aqui, porque a doutrina, vamos para o quenoticismo. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. São duas linhas principais. Primeiro, o verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar, ok? E segundo, as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Entendemos que sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. E não era isso, nunca foi isso. Agora, vamos refutar o quenoticismo, tá? Jesus revelou a sua natureza divina quando esteve na terra. Primeiro, ele agiu como Deus, pois perdoou pecados. Isso está em Marcos capítulo 2, versículos 5 e 7. Quando nós pegamos o texto, e é bom que você consulte aí, você faça as conferências bíblicas também, é muito importante, né? Quando você pega aí, ó, Marcos capítulo 2, verso 5, veja o que vai dizer Marcos capítulo 2, verso 5. Olha lá, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Só Deus pode perdoar pecado. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrozoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, eu vou continuar lendo o texto porque é muito interessante. Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Aí o versículo 10 é tão poderoso. Olha o que Jesus diz: Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Glória a Deus. Isso é uma prova verídica que Jesus é Deus e ele estava usando os atributos divinos, seus atributos divinos. Agora vamos para Lucas capítulo 6, 7, versículo 48. Olha o que diz Lucas 7, 48. E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. Agora vamos refutar um pouco mais o quenoticismo. Número 2. Jesus recebeu adoração. Isso está em Mateus, capítulo de número 8, verso 2. Observe, fazendo um contraponto aí, quando o anjo estava mostrando a João as coisas, né, que haveriam de acontecer no Apocalipse, diz a Bíblia que João ficou maravilhado. E por ele estar maravilhado, ele disse assim, ele se ajoelhou para adorar o anjo. E o anjo disse: Não, levante, nada disso. Não, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, aqueles que guardam a palavra. Adora a Deus, né? Ou seja, o anjo não recebeu a adoração. Mas veja o que diz Mateus capítulo 8, verso 2, ó. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Aí quando você vai para Mateus capítulo 9, verso 18, olha o que diz Mateus 9, 18. Dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Quando você vai para Mateus capítulo de número 15, verso 25, olha que coisa interessante. E aqui é muito importante frisar que eu estou citando 3 versículos no livro de Mateus. Observe, Mateus capítulo de número 15, verso 25. Olha o que diz. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Observe que você tem 3 citações, né? Mateus 8, 2, Mateus 9, 18 e Mateus 15, 25 no Evangelho de Mateus. Por que eu estou destacando isso? Eu estou destacando isso
para mostrar também para os amados irmãos que Mateus é o evangelho que foi escrito para os judeus. Ou seja, havia uma preocupação explícita em Mateus de apresentar Jesus como Deus. Porque isso, dentro do contexto judaico, é muito difícil de um judeu entender isso. Por que os judeus aceitaram Jesus? Por que os judeus disseram que era uma blasfêmia Jesus se declarar Deus? Porque dentro do contexto judaico, ele não podia entender como um homem podia ser Deus. Mas aqui nós estamos falando de Jesus, o Eterno. Jesus, aquele que se encarnou. Estamos falando sobre o Verbo de Deus. Em João capítulo 9, 38, olha o que diz. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Jesus recebeu essas adorações, portanto, como Deus, ele tinha o poder e tem o poder de ser adorado. Agora, em terceiro lugar, ele repreendeu a fúria do mar. Um ser humano normal tem poder sobre o mar? Nós temos poder humano sobre o mar? De forma alguma. Olha o que diz Mateus 8, 26 e 27, que trata exatamente, né, desse episódio. E disse, por que temais, homens de pouca fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que maravilha! Quando você vai para Marcos, capítulo 4, verso 39, olha o que diz Marcos 4, 39. Que maravilha! Podemos aprender, amados irmãos, e desfrutarmos da preciosidade de que é o nosso Jesus, né? Marcos capítulo 4, verso 39, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. Glória a Deus, aleluia, a Jesus seja glória, a este Jesus maravilhoso seja louvor. A síntese do terceiro e último tópico é as heresias a respeito da dupla natureza de Jesus trazem implicações para a conservação de nossa fé em Cristo e sua perfeita revelação. Vamos então para a nossa conclusão. E antes da nossa conclusão, eu trouxe aqui um texto, amados irmãos, que, como eu disse, eu gosto muito, né, de estar pesquisando, né, nos nossos materiais que nós temos, material que nós podemos, irmãos, confiar, porque coaduna, né, com a nossa realidade de fé, com a nossa expressão de fé, né? E é muito importante que nós, amados irmãos, mantenhamos, né, firme a nossa confiança em Cristo Jesus, né? E eu quero aqui trazer a parte, né, que trata aqui, amados irmãos, na Bíblia do pregador pentecostal, sobre cristologia, tá? Sobre cristologia. Eu gostaria de estar lendo aqui para você ver. Primeiro que ele trata da humanidade de Jesus Cristo e a divindade de Jesus Cristo, tá? Acerca da humanidade de Jesus, olha o que a Bíblia do pregador pentecostal fala. A humanidade de Jesus. E aí você que tem a mesma Bíblia, você também pode utilizar, né, ali na sua aula da Escola Bíblica Dominical, você pode utilizar ali no momento em que você está ensinando, né, os seus alunos. A humanidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é homem verdadeiro e Deus verdadeiro. A encarnação do Verbo é, sem dúvida, um dos grandes mistérios do cristianismo. João capítulo 1, verso 14. Para o teólogo Busnell, ele diz o seguinte: Cristo pertence à raça e dela participa. Nascido de mulher, vivendo dentro da linhagem humana, sujeito às condições humanas e fazendo parte integral da história do mundo. Cristo não foi 50% homem e nem 50% Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Jesus Cristo tornou-se homem através de uma concepção sobrenatural. Como bem já definia o credo dos apóstolos, nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. Desta maneira, as Escrituras confirmam dizendo, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido
do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, verso 18. E Paulo resume este assunto dizendo: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Glória a Deus. Isso está em Gálatas capítulo 4, verso 4. Agora vamos para a divindade de Jesus. Jesus Cristo possuía duas naturezas, a divina e a humana. A união da divindade com a humanidade era essencial à constituição da pessoa de Cristo. Segue-se, portanto, que Cristo é o Deus homem, assim definiu Pidenton. Ainda de acordo com o teólogo Bancroft, para quem aceita a doutrina bíblica da Trindade, evidentemente não há necessidade de argumentos para provar a divindade de Cristo, pois a aceitação de uma abrange a outra. Se Cristo é a segunda pessoa da Trindade, e ele é da mesma essência do Pai e do Espírito Santo, possuindo igual poder e glória. Em Deus, Pai, vemos a fonte da divindade. Em Jesus Cristo, a divindade transbordar. Na corrente está toda a perfeição da fonte. O Pai é a fonte da glória. Jesus Cristo, Filho, é o resplendor desta glória. Aleluia. A Bíblia afirma que Jesus Cristo é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Isso está em Hebreus, capítulo 1, verso 3. Oh, glória a Deus. Portanto, Cristo é a expressão exata da natureza e da essência da divindade. O apóstolo Paulo apresenta Jesus Cristo como o próprio Deus, dizendo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, verso 13. Pedro também apresenta Jesus Cristo como o próprio Deus, dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo João chama a Jesus Cristo de verdadeiro Deus, dizendo: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Primeiro Epístola de João, capítulo 5, verso 20. Glória a Deus. Assim, nós concluímos, meus amados irmãos, aleluia, a nossa exposição, o nosso estudo da nossa lição. E agora vamos para a parte que trata, evidentemente agora, da nossa conclusão e, portanto, finalização do nosso estudo. Conclusão. O concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores. O número 1, o de Niceia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que nós acreditamos. Os ensinos oficiais de nossa igreja, em seus respectivos fundamentos bíblicos, precisamos estar bem alicerçados nisso. E aqui cabe, meus amados irmãos, uma sugestão: compre o livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus, vendido pela nossa CPAD. Eu não ganho nada divulgando isso, mas eu compartilho o conhecimento com você. E uma sugestão de leitura muito importante. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas, Eu tenho a nossa declaração de fé, vale muito a pena, tá? Você adquirir, compre pela CPD, vá em uma livraria evangélica, adquira, porque é muito importante, especialmente em época que nós estamos vivendo, irmão, em que a heresia tem sido proliferado de forma assustadora através dos canais de YouTube. Enquanto aqui nós estamos usando o canal para compartilhar a palavra de Deus sem mistura, existem outros canais que estão aí produzindo um material
totalmente herético, divergente às nossas doutrinas, e nós sugerimos aos irmãos que consumam canais segundo a sua fé. Não fique olhando outros canais que são contrários à sua fé, porque isso não vai edificar a sua fé, de forma alguma. Por isso que o pastor Ezequiel Soares sugere que os irmãos aí estejam, evidentemente, buscando conhecer a firmeza da nossa fé, em que nós estamos baseados, Cite 3 passagens bíblicas que mostram diretamente as duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. Romanos capítulo 1, verso 3, Romanos 1, 4, Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Qual o pensamento nestoriano sobre as duas naturezas de Cristo? Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Ou seja, Jesus era híbrido na cabeça dele, o que ensina o monofisismo diêutico. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Quais ramos do cristianismo não reconhecem o credo de Calcedônia e mantêm ainda o monofisismo diêutico? São as igrejas ortodoxas, a cóptica, a armênia, abíssinia e jacobitas. Mostre como Jesus agiu como Deus estando na terra. Jesus revelou sua natureza quando esteve na terra, damos os seguintes exemplos. Número 1, ele agiu como Deus, pois perdoou pecados. Ele recebeu adoração e ele repreendeu a fúria do mar. A nossa próxima lição, Jesus viveu a experiência humana, lição de número 8, 23 de fevereiro, que será para a nossa próxima lição. Créditos aí para o canal, ou seja, o site webdpanorama.com. Esse material nosso, ele é produzido com permissão. Glória a Deus. Você tem a oportunidade agora, de estar aí com esse material. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, pedindo mais uma vez, pastor, não é cansativo? Não, não é porque é cansativo, é porque é necessário. Eu preciso que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo, faça o nosso canal, ajude o nosso canal a crescer, porque vocês são a minha audiência, ok? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, baixe o material, faça as adaptações e que Deus use você nessa aula, Nos nossos links também, meus amados irmãos, aqui um recado para você que é pastor, você, que precisa do certificado digital. Nós temos aí o certificado digital, Você pode fazer o seu certificado digital através de videoconferência. Você não precisa sair da sua casa para fazer. Então, nós temos aí um link, Você fazendo isso está também contribuindo com o nosso canal. E que Deus abençoe a sua vida, e que Deus abençoe a sua família, e que Deus abençoe você. Até a próxima lição e uma boa aula.